A paz do Senhor, amém? Em Êxodo capítulo 2, se você puder acompanhar essa leitura comigo, diz assim a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. E amém. Esse relato conta a história de Moisés, de como nasceu Moisés. Ele estava nasceu numa circunstância muito difícil ali no Egito. Depois que a dinastia dos Íxios deixaram o poder, o faraó morreu e veio outro faraó que não conhecia José. E ele percebeu que o povo de Deus era numeroso ali no Egito e temeu. E ele disse para o povo que deveriam tomar providências para que os hebreus não crescessem tanto. Então ele chamou as parteiras e disse que quando nascesse um menino era para matar, e quando nascesse uma menina poderia deixar viver. Mas o Senhor tocou o coração daquelas parteiras e elas deixaram os meninos viver. Então aquele faraó disse que todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo. E foi essa a circunstância que nasceu Moisés. E aqui nós vemos como a sua mãe fez para protegê-lo naquela circunstância de adversidade, naquela circunstância difícil. E hoje eu gostaria de trazer à sua memória algumas coisas relacionadas à vida de Moisés, para que nós pudéssemos juntos observar como mesmo Moisés, um homem que foi salvo pelo Senhor em uma circunstância tão difícil, um homem que foi levantado pelo Senhor como salvador do povo de Israel. Ele mesmo guiou o povo do Egito até a terra prometida. Ele foi um legislador, ele foi o homem mais importante do Antigo Testamento. Ele foi um tipo de Cristo, ele foi um homem que orientou seu povo, ele foi um homem que guiou o seu povo, que aconselhou o seu povo. Ele foi um homem que cuidou da sua nação, que guiou a sua nação na lei de Deus. Ele foi um homem que foi usado pelo Senhor em tudo. Um homem que é um exemplo para cada um de nós, mas mesmo ele, esse homem tão importante, esse homem que foi um tipo de Cristo, ele também, nós queremos chamar a atenção para algo muito interessante na vida dele. Várias mulheres passaram pela vida de Moisés e essas mulheres foram coadjuvantes. Elas foram auxiliadoras na sua missão, elas foram auxiliadoras na sua vida. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será amanhã, e no nome da direção da igreja, dos ministérios, principalmente o Ministério de Mulheres, eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância que tem a mulher. E hoje eu queria trazer essa reflexão para você. E eu gostaria de intitular de mulher auxiliadora. Uma mulher que é coadjuvante em toda a missão, não só na missão do homem, mas em todos os eixos, em todas as esferas da sociedade, a mulher está presente. Na família, na política, na sociedade, na saúde, em todas as situações. Ora, veja você, Moisés, esse relato que eu acabei de ler nos conta como Joquebede, que foi a sua mãe, a palavra do Senhor nos diz que quando nasceu o seu filho, ela vendo que esse menino era formoso, mas não por isso, ela quis preservar a sua vida, porque o Senhor tocou no seu coração. Você imagina, Joquebede era uma mulher escrava que estava numa terra estranha, mas ela se dignou a proteger seu filho. E ela conseguiu ali provavelmente esconder sua gravidez. E quando a criança nasceu, ela conseguiu esconder o menino por 3 meses. Imagina você como ela fez isso de uma forma sacrificial. Provavelmente as irmãs sabem bem quando uma mulher tem um filho, geralmente ela tem um período que é chamado de resguardo, é um período que a mulher precisa descansar depois que ela tem um filho. Mas Joquebede provavelmente não teve esse tempo, porque ela era uma escrava e ela precisava cuidar das suas atribuições de serva ali naquele lugar.
mas ela conseguiu esconder essa gravidez, ela conseguiu esconder essa criança, ela conseguiu proteger essa criança a ponto de não poder mais, por 3 meses. E aqui nós vemos, irmãos, a primeira mulher que ajudou, que Deus providenciou para que ajudasse na vida de Moisés, a sua própria mãe. Quantos de nós, irmãos, nos esquecemos dos sacrifícios que as nossas mães fizeram por nós? É bem certo que o homem tem a sua contribuição na fecundação de uma pessoa, mas com certeza é no ventre da mãe que a criança fica por 9 meses, e é depois no seio da sua mãe que ela é alimentada nos seus primeiros anos de vida. E a mãe é ali responsável pela educação e por todos os cuidados principais na vida da criança. A mãe é a primeira mulher que você deve honrar e respeitar, como diz a palavra do Senhor. Honrar o pai e a mãe para que tenha longos dias sobre a terra. E a palavra do Senhor continua nos relatando e nós conseguimos perceber uma segunda mulher que influenciou na vida de Moisés e para que ele pudesse ser o libertador, ser protegido como ele foi. E a segunda mulher que nós encontramos foi a sua própria irmã. O relato nos conta que depois que Joquebede preparou ali um cesto e betumou, a sua irmã Miriam se pôs ali ao longo do rio, observando onde ia parar a criança. E nós vimos ali como Miriam, uma jovem ainda, quando a princesa, filha de Faraó, estava tomando banho, Miriam apareceu e viu ali como ela tirou a criança. E ela já se prontificou e disse: a senhora quer que eu chame uma mulher para cuidar da criança? E a princesa falou: sim, eu quero. Ela foi e chamou a própria mãe. E ali nós vemos como o Senhor providenciou para que a irmã de Moisés ali cuidasse dele. E ele foi também protegido por sua irmã. E nós vimos agora a segunda mulher que influenciou na vida e na história de Moisés. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de honrar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Você que tem uma irmã, você que tem um irmão mais velho, honre o seu irmão, a sua irmã, principalmente hoje que nós estamos nos referindo ao Dia Internacional da Mulher. Você que tem uma irmã mais velha que provavelmente ajudou na educação. Eu imagino que Miriam ajudou a cuidar de Moisés quando ele era bebê. Eu imagino que Miriam ajudou a esconder Moisés também, quando a mãe estava cuidando dele nos seus primeiros dias de vida. E muitas vezes nós nos esquecemos das nossas irmãs. Então hoje eu queria pedir para você também, lembre-se da sua irmã na sua vida. E quando nós continuamos a história de Moisés, nós observamos agora a influência de uma outra mulher na vida de Moisés, na história de Moisés. Se você observar, você vai ver que quando Miriam estava ali observando o cesto que estava correndo pelo rio, ele ficou preso nos juncos. As servas da princesa, da filha de Faraó, notaram aquele cesto. E a palavra do Senhor nos diz que aquela princesa, aquela mulher, que eu não sei, provavelmente não tinha filhos, ela se compadeceu, ela teve compaixão por aquela criança. E ela sabia que aquele menino era um filho de uma hebreia. E ela mesma disse: é dos filhos dos hebreus. E aquela princesa, ela desafiou a autoridade do seu pai, ela desafiou a autoridade de um rei para proteger uma criança. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que todas as pessoas têm a consciência, têm uma consciência do que é certo e do que é errado, e provavelmente ela percebeu ali a crueldade que é tirar a vida daquela criança inocente. E ela se compadeceu para aquela criança e ela providenciou cuidados para aquela criança. Depois ela adotou aquela criança. E a palavra do Senhor nos diz que ele recebeu toda a educação ali no Egito. Toda a ciência ele foi educado. E agora eu queria chamar a sua atenção para as mulheres que você encontra na sua vida. Sabe, a sua primeira professora, ou pode ter sido também como a parteira, aquela babá que cuidou de você, a secretária da escola, sabe, a orientadora da escola dominical, a orientadora da faculdade, da universidade, a professora, a enfermeira e todas as mulheres que Deus levanta como uma mão para nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para nos livrar das coisas, dos perigos que a vida nos oferece. E nesse momento eu queria pedir também para você lembrar de honrar essas mulheres que passaram pela sua vida, que passam pelas nossas vidas, deixando suas marcas de contribuição, fazendo aquilo que o Senhor deseja que seja feito, para que a sua vontade se cumpra em nossa vida, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E por fim, eu gostaria de chamar a atenção de uma quarta mulher na vida de Moisés. E aqui a palavra do Senhor nos diz
no capítulo 4, a partir do versículo 24, nos fala da sua esposa Zípora, com quem Moisés se casou e teve 2 filhos. E quando ele teve seu primeiro filho, Gerson, quando eles estavam voltando para o Egito, para fazer o que o Senhor havia chamado Moisés para fazer, depois que ele teve a visão na sarça, depois que ele ficou 40 anos ali no deserto, né, que ele se casou e ele teve a visão chamada do Senhor, que ele estava voltando para o Egito, indo para o Egito para fazer o que o Senhor havia lhe ordenado. A palavra do Senhor nos mostra que Moisés havia se esquecido de algo muito importante. Ele havia se esquecido que a aliança que tinha com o Senhor era preconizado a circuncisão. Então, ele não havia feito ali esse procedimento, a circuncisão do seu primogênito de Gerson. Mas a sua esposa chamou sua atenção e ali ela lembrou Moisés que era necessário fazer a circuncisão. Muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas, muitos obreiros, muitos homens se preocupam com o seu trabalho, com o sustento da sua família. Muitos homens se preocupam com o seu ministério no reino de Deus e acabam se esquecendo que o seu primeiro ministério está dentro do seu lar, dentro da sua casa. E muitas vezes o Senhor traz a adjuntora, a esposa, a auxiliadora, para auxiliar o homem nessa missão. E muitas vezes é a esposa que lembra o marido que a missão dele principal, principal, é a sua família, é alcançar a sua família em salvação, em educação, em suprimento, em todas as coisas. E aqui nesse momento eu gostaria de mostrar para vocês que até mesmo Moisés, que foi um homem tão importante para a nossa história, para a nossa fé, tão importante, o principal vulto do Antigo Testamento. Muitas mulheres passaram por sua vida e influenciaram, e ajudaram a contribuir para que sua história fosse a história que hoje nós conhecemos. Eu gostaria de pedir para você também se lembrar de todas as mulheres que passaram pela sua vida, seja ela a sua mãe que você honra, seja ela a sua irmã, as suas tias, as suas primas, as suas amigas, as professoras, as orientadoras, as pediatras, todas as mulheres. E agora eu queria pedir para vocês todos ficarem de pé, por favor. Eu gostaria que vocês, queridos homens, queridos irmãos, pudessem juntos, possamos dar uma salva de palmas para o Senhor, louvando a Deus pela vida de todas essas mulheres que foram mencionadas aqui. Mães, irmãs, filhas, auxiliadoras de um modo geral e as esposas. Amém? Uma salva de palmas.